Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a nossa pauta vai ser literatura. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Silvia Meirelles Kescher. Ela é gaúcha, autora de nove, gente, romances aqui no do Rio Grande do Sul, né? Uma gaúcha que eu tive o prazer de conhecer já há muito tempo. A Silvia estudou comigo, né? Há muito tempo atrás e tudo mais. E eu agora reencontrei, né? E estou aqui muito feliz de tê-la com a gente, né? Ela que também começou a escrever aos 15 anos, né, Silvia? Seja bem-vinda à Vale TV. Oi, Eliane, tudo bom? Muito obrigada pelo convite para participar do teu programa. Que É uma legal, que alegria legal. mesmo contar. Igualmente, né? E agora, Silvia, assim, antes da gente começar a falar sobre alguns projetos que tu tem, esses lançamentos que estão surgindo agora dos teus livros, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que essa história da literatura, como é que essa história da escrita chegou na tua vida, né? Então, conta para nós um pouquinho da Silvia. Bom, eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que... Sabe quando a professora passava aquela lista de livros que a gente tinha que ler obrigatoriamente? Eu devorava eles todinhos. Eu leio muito rápido, leio bastante. E eu sempre fui assim desde pequena. Então, chegou uma época em que, além de eu ler as leituras obrigatórias, eu ainda, né, comprava livros que eu gostava de ler, muita poesia. Adorava. Eu sou uma pessoa muito romântica, por isso que eu escrevo romances, né, Eliane? Então, eu li muita poesia, Drummond, Vinícius, eu era apaixonada, até os clássicos, Humberto, mais atrás, Machado de Assis, todos esses livros, eu amava muito, assim, esse romantismo da poesia. E minhas primeiras produções foram realmente poesias, né, versos. Eu tinha um caderninho que eu escrevia tudo e perdi esse caderno, nunca mais achei. Mas, assim, eu lembro que eu escrevia meus versos lá, né, meus sonhos, né, e assim começou a minha vontade de escrever. Mas eu tinha vontade, na verdade, de escrever uma narrativa longa. E eu me lembro que também com 15 anos eu até faleceu minha bisavó e eu tive vontade de escrever a história dela. Foi acho que a primeira motivação para mim foi essa, assim, é uma forma de resgatar, né? Ela está mais perto de mim. E eu comecei a escrever uma cena que nunca foi para frente, né? Eu acho que até que assim com 15 anos eu não tinha pelo menos a bagagem necessária para escrever aquela história, imaginando escrever a história dela e da mãe dela, né? Quem seria eu aos 15 anos para isso? Então, acabei abandonando esse projeto. Mas ele acabou se tornando o meu primeiro livro, que depois, passado dos 30 anos, eu escrevi o primeiro livro realmente. E ele foi resgatei esse comecinho lá de quando eu escrevi com 15 anos, resgatei esse começo e escrevi a partir dali o meu primeiro livro, então, que é o Carola, que conta a história da mãe dessa minha bisavó, a minha trisavó, Carolina von Koselitz. Eu acho que, para a grande maioria dos escritores, esse primeiro movimento geralmente é buscar a inspiração na nossa própria família, né, nas nossas próprias histórias, e a grande maioria começa assim, e não foi diferente comigo. Legal. E tu és de Novo Hamburgo, né, Silvia? Conta um pouquinho onde tu nasceu, onde tu tá morando, tu tá casada, como é que é a tua vida hoje, assim, além de ser escritora, né? Eu sou de Novo Hamburgo, sim. Sou de Novo Hamburgo, estudei até o magistério, né? Terminei magistério no Santa, foi onde nós nos conhecemos, né? Hoje eu estou casada, moro em Porto Alegre, já morei em várias cidades também, mas hoje eu moro em Porto Alegre há quase 20 anos. Tenho 4 filhos e tenho 2 netos já. Uau, que legal, que legal. Que bom, Silvia. Eu acho Você, que essa parte é bem importante, né, da gente resgatar também, né, que as profissões, né, elas sempre têm um ser por trás, né, e um ser que é mãe, que é pai, que tem todas as atividades aí do dia a dia, que é um ser comum, né, mas que tem esse dom, né, de trazer por meio dessa escrita, né, histórias tão lindas, né, e resgates, às vezes, de coisas familiares e tudo mais, né. E, Silvia, olha só, eu comecei a procurar os teus livros, né? Assim, eu vi
que tem na internet para comprar. E vou só citar alguns nomes aqui. Tu escreveste 9, né? Os Acordes do Tempo, né? Incondicional, Prenda-me, Todas as Nossas Mentiras, O Dragão e a Coruja, O Ano Novo, a Carola, esse que tu citaste, né? E o Farrapo, né? Que é uma duologia que eu acho que é o teu mais recente trabalho, né, Silvia? E aí eu queria que tu começasse a contar um pouquinho assim como é que foi essa inspiração então para escrever o Farrapo, né? Que é o teu último livro. Isso. O Farrapo, eu sempre digo assim que é literalmente um sonho. Eu já tinha escrito então 3 livros ao Carola, Dragão e a Coruja, que é um infanto juvenil de fantasia, e escrevi o Ano Novo, que é um romance psicológico, né? Mas já tinha passado um tempo sem escrever nada, sem publicar principalmente, né? E porque escrever, a gente sempre escreve um pouquinho, né? A gente sempre encontra um tempo para escrever, mas não cheguei a concluir, até com meu avô, eu sou neta do Alceu Feijó, e antes dele falecer, nós estávamos num projeto, eu e ele, tentando resgatar a história dele, que ele passou um tempo morando em Três Forquilhas, nós estávamos tentando resgatar essa história, mas no fim ele faleceu antes de nós concluirmos isso tudo, e eu acabei abandonando. Mas também foi logo depois do falecimento do vô, uns dois dias depois, que eu sonhei com a história do Farrapo. Então, como eu digo, ele é um sonho mesmo. Eu Literalmente, né? Sonhei com principalmente, sim, ele é um romance histórico. Então, ele se passa aqui no Rio Grande do Sul, no período da Guerra dos Farrapos. Eu abordo também o ciclo do Charque, né, em Pelotas. Mas, acima de tudo, ele é uma história de amor. E esse amor foi o grande sentimento que surgiu para mim no sonho. Sabe o que doía aqui em mim quando eu acordei? Eu sempre digo assim, que eu acordei sufocando com a história. Então, como eu disse, já era pandemia, né? Já estava um tempo assim, mais em casa. Eu tenho os filhos pequenos, então, né? Aquela função me impedia de escrever. Mas naquele dia que eu acordei, disse para meu marido, eu sonhei com uma história e eu preciso escrever. Não existe a possibilidade de eu não escrever essa história, porque ela me sufocava aqui. Era um amor tão grande, sabe? Uma saudade, sabe a frase, aquela saudade do que eu não vivi? Era uma coisa assim, era uma dor, assim, um amor, uma coisa enlouquecedora. Assim. E tanto que a história, assim, eu me sentei para escrever, a primeira coisa que eu precisava era colocar aqueles 2 personagens juntos na cena. Era assim, eu não sei explicar além de dizer que isso era uma necessidade. Era uma necessidade de colocar os 2 juntos na cena. Então, eu até comecei direto por ali. Pensei, ainda fiz algumas anotações em cima, e depois eu vejo aqui como é que a Lara chegou nesse ponto da história, depois eu vejo. Mas, no fim, passou um tempo, eu olhei e disse, não, essa história começa exatamente aqui. E sabe, então é o ponto exato em que ela começa, excluir aquilo que eu tinha pensado para antes, e disse, não, esse é o começo da história, porque a história é sobre o amor de Lara e Samuel. Então, não precisa saber de onde ela veio, como é que ela foi parar ali. Né? Ela já explica o suficiente na história, sabe? Mas era essa sensação, e inclusive a sensação de que eu estava fora do meu tempo, porque eu me via no sonho, sabe, Eliane? Eu me via contra uma janela, olhando para fora, tinha uma guerra que tinha acontecido, eu estava numa espécie de pousada, né? Uma estalagem antiga, olhar, eu me via na janela com uma roupa antiga, com um chale de lã, assim, aqueles tricotadinho à mão, olhando por essa janela que do lado de fora tinha um estábulo, tinha aquelas rodas de carroça antigas de madeira, e eu pensei, nossa, mas isso aqui não é 2020. Que ano é? Eu até me virei para o homem e perguntei que ano é. Eu não lembro a resposta dele, sinceramente, mas eu me lembro dessa sensação, assim, de que eu era a Silvia de hoje, mas eu estava em outro tempo. Então, esses foram os 2 sentimentos mais fortes que eu trouxe do sonho, né? Então, a sensação de que a personagem estava em outro tempo, e também esse amor que era arrebatador, como diz a minha editora. A minha editora disse que é a história de um amor arrebatador, e acabou ficando mesmo esse nome, assim, porque esse adjetivo colou muito bem, porque ele é realmente um amor arrebatador. Eu posso mostrar a capa? Claro, sem dúvida. Olha que legal. Esse é o volume 1, né? Mas já está no volume 2, não? Esse é o volume 1, que eu lancei o ano passado, em setembro. E agora, em setembro, passado, também lancei o volume 2, que é... Que legal.
Muito Essas bom. fotos são o amor da minha vida também, essa foto, porque ela é a foto da porta de uma charqueada, aqui, de uma charqueada, Olha, de Pelotas, é um prédio histórico, e eu acho lindíssimo. Eu queria muito essa sensação, assim, de que nós estávamos entrando naquele mundo junto com a Lara, naquele tempo, junto com a Lara, e eu acho que essa porta, ela traz essa sensação de que a gente está entrando num desconhecido, num mistério, assim, né? E daí na outra, então, no livro 2, a Lara já está bem inserida naquela história e ela olha de dentro para fora dessa vez. Então eu peguei só o detalhe da janelinha aqui, né? De dentro para fora, para mostrar essa outra posição da personagem, assim. É uma história que tem, assim, todo o meu amor, todo o meu entusiasmo, né? E que tem, graças a Deus, assim, as pessoas que estão lendo também, elas acabam se envolvendo na história e se apaixonando. Eu sempre digo que nós somos as farrapetes, em várias delas, espalhadas aí pelo Brasil, fãs da Lara e do Samuel e da história do Farrapo. legal. Ô, Silvia, deixa eu tirar uma curiosidade aqui de leiga, de quem escreve, de quem é escritor mesmo, né? Como é que é o teu processo criativo? Assim, conta um pouquinho para nós. Como é que tu chega de manhã e já tá com tudo claro na tua mente, ou tu vais apagando? Como é que é isso assim no dia a dia? Conta um pouquinho para nós esse background aí da escrita. Eu vou te dar o exemplo de quando eu escrevi o Farrapo. Eu acordava de manhã, preparava o café, colocava os meus fones de ouvido e me concentrava na história, mas eu não consigo. Eu sei que tem muito escritor que faz isso, ele prevê toda a história, separa por capítulos, faz escaletas, é todo cheio de organização, que é o que se chama do escritor arquiteto. Eu sou, como é que se diz? Florista, uma coisa assim, jardineira. Eu abro o computador e eu deixo o personagem falar. Então, às vezes, eu me enfio em algumas encrencas, assim, porque eles vão tomando o rumo que eles querem, né? Às vezes não é bem por onde eu queria ir, mas eles vão puxando a história, assim. Então, eu deixo muito a minha intuição dizer, né? Às vezes, eu até comento, assim, que eu começo uma frase sem saber nem como ela termina. E é um processo, assim, muito de eu mesma ir conhecendo os meus personagens, né? Então, às vezes, eu escrevo e daqui a pouco eu penso, não, mas então lá na frente eu vou ter que mudar aquilo lá, né? Para ir adaptando, assim, fechando os furinhos da história. Mas, em geral, Eliane, ela sai inteira para mim. Assim, raramente eu preciso apagar. Às vezes até acontece assim, de eu ficar parada numa frase, num momento, assim, sem saber o que eu vou fazer depois e tem uma ideia por trás, dizendo, não, escreve tal coisa, escreve tal coisa. Eu disse, não, mas não é por aí que eu queria ir, vamos deixar isso para depois. E a ideia fica, né? Aí, não, vou escrever. É no momento que eu escrevo, deslancha a história, sabe? Então, assim, é muito assim, para mim é muito intuitivo. Eu sei que tem gente que é mais organizadinho, eu não sou. Mas a minha rotina, hoje em dia, a partir do Farrapo, principalmente, ela é diária, assim, eu escrevo todo dia. Eu publiquei 9, mas eu escrevi 25 de 2020 para cá. Então, do total, contando os 3 primeiros, né? Eu escrevi 25, alguns eu ainda não publiquei, principalmente porque eu sou chata com as capas, né? Eu gosto de escolher muito bem a capa, então às vezes eu não publico o livro porque eu não achei a capa. Mas esses que eu publiquei, porque alguns furam a fila também, né? Tem aquelas histórias como Os Acordes, por exemplo, foi um livro que eu escrevi no impulso, assim, e disse, não, ficou muito bom, eu quero publicar agora essa história. Corri, procurei uma capa e publiquei os acordes do tempo, assim, em tempo recorde. Bem rápido também. Ô, Silvia, eu vi que tu tem dentro da tua trajetória, assim, tu tem diversos gêneros, né? Esses gêneros, eles vêm, como tu comentaste, assim, de uma dor que tu vê na sociedade, ou isso tu enxerga onde? Onde tu busca essas inspirações para trazer esses gêneros tão diversos assim? Eu acho que depende um pouco de cada um, assim, tem várias formas. Às vezes eu tô tomando banho e começa o personagem a conversar na cabeça, sabe? Fica uma conversa, assim, trocando um diálogo, assim, né? Os acordes, por exemplo, eu não assisto mais televisão porque eu escrevo muito, então eu acabo não tendo tempo de assistir novela. Mas eu casualmente parei na frente da televisão, olhei para ela, tava passando um boiadeira no começo do Pantanal, sabe? Tava um boiadeiro e eu olhei, mas um romance histórico com tropeiro ia ficar legal. E daí veio aquela ideia na hora, assim. E eu
dali eu subi para tomar banho e começou, veio o nome do personagem, veio os primeiros diálogos, eles foram surgindo assim, conversando comigo. E depois eu só precisei dar uma esquematizadinha de como faria essa história do tropeiro, porque eu gosto muito de romance histórico. Eu acho que sim, de todos os gêneros que eu escrevo, ainda é a minha zona de conforto. Mas, por exemplo, Prenda-me, esse aqui, né? Prenda-me, que é um romance de suspense policial, assim, quase um thriller. Esse, eu estava escrevendo outro, quando daqui a pouco começou ela a bater na minha, atravessar aqui as minhas ideias, e eu mal conseguia finalizar o outro, e ela batendo na porta. Então, eu não sei exatamente como cada um deles chegou. Alguns eu consigo dizer, como foi o caso do Farrapo, né? Mas é como se a ideia viesse pronta, sabe, Eliane? Como se ela estivesse pronta, eu só vou repassando ela para o computador e Vai formando as lapidando, histórias. né? Que Ela já legal. chega. Eu não chego e penso, hoje eu vou escrever um romance policial, né? Mas a história, quando ela se forma, eu vou escrever sobre isso, sobre tal coisa, ou às vezes eu sonho com ela, né? Acontece também. O Farrapo, eu sonhei 2 vezes com a história. O Farrapo foi uma experiência muito, muito intensa, assim. Eu escrevi esse primeiro volume em 1 mês, o segundo, acho que eu levei 2 ou 3 meses para escrever, então assim, foi realmente uma experiência muito intensa. E então, às vezes vem no sonho, às vezes vem numa imagem que a gente vê. Esse último que eu escrevi, que ainda não foi publicado, eu estava fazendo uma viagem para Alegrete para visitar meu filho, vi aquelas coxilhas, aqueles espelhos d'água, né? Eu disse, nossa, já pensei aqui numa história. Então, assim, elas vêm à medida que vão surgindo, eu vou colocando elas no papel. Muito bem. E outra coisa, Silvia, assim, que eu vejo na tua estrutura de escrita, assim, na tua trajetória, é esse olhar regional, né? De valorizar isso. Qual é a importância disso para ti, assim? Se isso tem a questão de trazer mesmo esse nosso Rio Grande, né? Mostrar para o mundo que a gente tá aí, tem tantas coisas legais, ou é realmente assim, mais porque tu tens a mais afinidade, como tu falaste, né? Essa zona de conforto aí. A minha zona de conforto é a nossa história. Eu acho que a história do Rio Grande do Sul, que eu sempre gostei muito assim, de estudar na escola, né? Eu sempre fui apaixonada pela Guerra dos Farrapos, tanto que quando eu fui escolher uma guerra para minha história, eu disse, não, Guerra dos Farrapos, né? Também é a minha zona de conforto. Mas eu gosto disso, de trazer principalmente o nosso sotaque, sabe, Eliane? A Lara, por exemplo, no Farrapo, ela fala tu vai, em vez de tu vais, né? Ela já não fala norma culta, ela já fala do nosso jeito. Então, os meus romances contemporâneos que se passam aqui no Rio Grande do Sul, eles têm essa característica, eles têm o nosso sotaque. Falam como nós falamos, né? Mas, por quê? Porque eu acho assim, é a nossa forma, eu acho que ficaria... não ficaria natural, né, se uma mulher do nosso tempo ainda falasse, tu gostarias de, né, a gente não fala assim, a gente fala, tu gosta, né, tu quer, então, não soa natural para mim se eu usar a forma correta de escrever, então eu gosto de escrever com o nosso sotaque quando a história se passa aqui, e nós temos tanta literatura boa nacional, mas que se passa no Sudeste, que se passa no Nordeste, né? Mas tem pouca coisa nossa, né? A gente tem um outro livro assim, que realmente se passa no Rio Grande do Sul, mas é bem pouco. Então, eu acho que traz, para mim, claro, é confortável. Eu escrever sobre Porto Alegre, para mim, né, hoje é muito fácil. Já escrevi sobre Novo Hamburgo, já tem livro que se passa em Novo Hamburgo, em Torres, na Serra, então, né, são os lugares que eu gosto, são os lugares que eu visito, então são lugares que eu domino, né? Eu consigo falar bem a respeito. Mas também Prenda-me, por exemplo, se passa no Amazonas. Nunca fui ao Amazonas, né? Então, assim, nada que uma boa pesquisa também não ajude, mas eu gosto muito de escrever sobre o nosso regionalismo e quando se trata de um romance histórico, a nossa cultura, que eu acho, assim, que eu acho riquíssimo, eu acho lindo, 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 assim. Então, tem o Carola, já se passa aqui em Porto Alegre, no século XIX. O Farrapo também se passa no Rio Grande do Sul, em Pelotas, principalmente. E agora os Acordes do Tempo também é aqui no Rio Grande do Sul, ele é um tropeiro, então tem, né, essa
se passa é porque os Acordes do Tempo, ele se passa em 3 atos, então são 3 vidas diferentes dos personagens, 2 delas acontecem aqui no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre, no começo do século XX, e a outra eu coloquei, eles estão numa praia lá em Floripa, que também acaba sendo muito nosso, né? A gente vai muito a Floripa, né? Todo gaúcho adora Florianópolis, então também eles são gaúchos de qualquer forma, mas estão em Floripa. Eu gosto bastante de colocar as histórias aqui. Maravilha. E Silvia, tu já fez um estudo, um estudo assim do teu público? Quem é que lê os livros da Silvia? Saberia me dizer? O meu público é um público adulto, né? Eu tenho o Dragão e Coruja, que é um romance de mais infanto-juvenil, mas quem lê mesmo são os adultos, né? São os adultos. Eu disse que é um clichê vinho, mas me disseram que não, então estou indicando para adultos já. Mas o meu público ele é basicamente formado por mulheres a partir dos seus 25 anos até mais ou menos 40, 50 anos, assim, né? Então, os personagens são personagens mais novos, eu não tenho personagens meus mais velhinhos, acho que tem 40, 39, 40 anos, mas o público varia, então, entre 25, 45, 50 anos, potencialmente feminino, mas eu me surpreendo bastante quando os homens leem o Farrapo e vêm dar um feedback muito bacana. Teve um senhor que eu até conheci ele pessoalmente agora no lançamento do Farrapo, em setembro, e ele me disse, é um livro que inclusive os homens devem ler, ele disse, porque tem, acho que ele quis dizer em relação à postura de Samuel, que apesar de ser um homem de outro século, não é um ogro, né? Ele é um cavalheiro. Então, é um livro que os homens devem. Teve outro que me disse, eu fui pesquisar se o personagem era verídico, porque como tem muitos personagens verídicos, tem Bento Gonçalves, Davi Canabarro, foi pesquisar se o Samuel realmente foi um encharqueador de Pelotas, né? Então, assim, eu acho muito bacana, assim, quando eu recebo feedback dos homens, porque é uma outra visão, né? A mulher acaba procurando pelo lado romântico da história, mas também tem muita guerra, tem luta, tem batalha, tem enfrentamento, tem muita coisa, assim, que atrai também os homens para a história. E tem muitos homens que gostam de ler romance, né? Que eu acho fantástico. Maravilha. E Silvia, mais uma perguntinha aqui que eu acho que é bem legal, tu que já estás na área há bastante tempo, né? Como é que tá esse meio de publicação, assim? Como é que é isso? Tá fácil? É muito caro? As pessoas que têm interesse, de repente, de fazer uma publicação de um livro, né? Quais são os desafios e as dificuldades que tu viu e as oportunidades que tu poderia sugerir aqui para as pessoas que têm interesse nesse tipo de profissão, né? Existem basicamente 3 formas de se publicar hoje em dia. A mais difícil, a mais desafiadora é que uma editora leia o teu original e se encante por ele e decida publicar do formato tradicional. Esse é o sonho de princesa de todo escritor, mas é o mais difícil de se conseguir. As editoras são bastante fechadas e elas às vezes nem leem original, às vezes nem devolvem, nem dão retorno se gostaram ou não. A segunda forma é o que se chama de coparticipação, em que o autor e a editora bancam os custos da publicação, e ainda o formato totalmente independente, que o próprio autor vai buscar, então, às vezes, através de uma editora, de prestadora de serviço, que tu vai bancar todo o processo, desde correção, capa, diagramação, todo o processo tu banca, inclusive a publicação, que é, assim, 60% do custo do livro hoje em dia. Para mim, tem valido muito a pena, e eu acho que é a forma que eu adotei agora, assim, de fazer. Eu publico os livros em e-book e também por uma plataforma sob demanda. Então, não é o caso do Farrapo. Farrapo é um parênteses da minha vida, né? Eu tenho eles físicos, todos os 2 volumes. Mas Prenda-me, por exemplo, já está na plataforma. Porque daí o leitor que quer vai até a plataforma, compra o livro, né? Então ele é feito exclusivamente para ti naquele momento. Não tem aquela. Para a gráfica é melhor, porque não fica aquele livro estocado, né?
e o autor não precisa investir na parte física, que, como eu disse, é a mais cara de todo o processo. Então, atualmente, para mim, e eu tenho visto com muitas outras escritoras, grandes escritores fazendo isso, escritores independentes, claro, é essa questão de publica por e-book e depois publica por demanda, ou ao mesmo tempo que seja, mas por demanda, sabe, Eliane? Porque ainda é a forma mais, hoje em dia, mais democrática, que a gente não fica dependendo da editora, que come uma imensa parcela dos seus direitos autorais, né? Mesmo essas que são em parceria também levam uma boa parcela, porque no fim das contas os custos dela está garantido, né? O resto que vier é lucro, né? Então, para mim, ainda hoje é e-book e sob demanda ainda é a melhor forma. Os meus próximos livros agora, a partir do Farrapo, vou lançar todas. Legal, legal. Silvia, olha só, a gente já está no finalzinho aqui do nosso programa e tudo mais, e eu queria que tu comentasse um pouquinho especificamente desse teu última produção, que é o Farrapo, né? Se tu vai ter ainda alguma sessão de autógrafos, como é que vai ser isso agora para os próximos meses? A próxima sessão de autógrafos vai ser na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 9 de novembro, às 16 horas. É uma quarta-feira. Vai ser a minha primeira participação na Feira do Livro de Porto Alegre. Estou super feliz. Também eu sou de princesa dos escritores regionais. Participar da Feira do Livro, então estou bastante feliz com esse evento no dia 9 de novembro, às 16 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre. Já foi feita uma sessão de autógrafos também em Novo Hamburgo, na Letras e Cia, do Bourbon. E aqui em Porto Alegre foi o lançamento no Museu Júlio de Castilhos. Uma noite de muitas emoções para mim. Que legal, que legal. E Silvia, vou te fazer a última pergunta aqui, ou a tua indicação, né? Como é que as pessoas podem comprar os teus livros, né? E também deixar uma mensagem para quem quer se aventurar nesse caminho aí da escrita, né? Uma mensagem final. Meus livros estão todos disponíveis em e-book na Amazon e também no site da minha editora, que é a Cinco Gatas. Não todos, lá não estão todos. Lá estão três, né? Que é o volume 1 e o 2 do Farrapo e o Prenda-me. Estão lá no site da editora Cinco Gatas, www.cincogatas.com.br, e também diretamente comigo nas minhas redes sociais. É um pouquinho difícil, mas vocês me acham lá. Silvia M. Kaerscher, _, escritora. E lá também tem o maior prazer quando o leitor veio e diz, olha, eu quero teu livro, né? Já mando com brinde, com autógrafo, com tudo que puder, muito carinho, porque eu gosto muito desse contato, depois de conversar com quem leu, né? Te dar esse feedback, isso é muito bacana do escritor nacional, porque a gente pode fazer isso, né? A gente tem que ter esse acesso a eles, né? Nas redes sociais. E a minha dica para quem tem vontade de escrever, que sonha em ter seu próprio livro, é escreva, gente, escreva, não te preocupa se escreve para ti, sabe? Eu acho que no primeiro momento a gente tem que escrever para si mesmo, assim. É uma história que tu gostaria de ler, é uma história que ficou como tu gostaria de ler um livro, que tu tivesse comprado ali na livraria, e é uma história que vai te emocionar. Escreve a história e depois tem outros processos que podem melhorar ainda mais o teu original, mas o primeiro momento é escreve com o coração, escreve essa história que arde dentro de ti, seja uma história fictícia ou a história de alguém da família, como aconteceu comigo, né? Comecei com a história de família, porque era o que ardia em mim na época, né? Era meu sonho, era escrever isso, então foi por ali que eu comecei. E eu acho que assim, depois que a gente começa, às vezes é até difícil parar, sabe? Porque é uma sensação muito boa, gente. Porque eu escrevo o que eu gostaria de ler, então eu leio. É uma história que me emociona, né? E que a gente acaba emocionando outras pessoas, tocando outras pessoas com o nosso próprio sonho. Então, é muito bom. Que legal, que legal. Silvia, foi um prazerzão te reencontrar e saber aí das novidades, né, desse livro maravilhoso. Então, quem puder ir a Porto Alegre, né, na Feira do Livro, procura a Silvia, né, diz que tu já esteve aqui no programa As Pessoas Inspiram, que tu viu o programa, que tu, com certeza, aí vai ser muito bem recebido, né, Silvia? Com muito amor e carinho, né? Ai, muito obrigada mais uma vez.
Agradeço também as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Que souberam um pouco mais aí da Silvia, souberam das novidades. E até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigada. Tchau, Eliane.